Óleo e lubrificantes. Função do óleo. Função básica dos óleos lubrificantes em compressores é diminuir o atrito entre as partes móveis e as fixas, evitando o desgaste prematuro das peças e um aquecimento excessivo. A lubrificação permanecerá satisfatória por um longo período, desde que a temperatura de operação, pressão e ausências de substâncias contaminantes esteja assegurada. Então a gente tem aqui a função básica do óleo, ou como de maneira mais coloquial, né, o pessoal fala em campo, linguagem mais básica, é lubrificar. Né? Qual é a função do óleo? É lubrificar as partes mecânicas do compressor. Né? Essa seria a simplificação da função dele, só que a função dele na verdade não é somente essa, né? E essa nem mesmo é a maneira mais técnica, né, de você falar qual é a função do óleo. Tá? A função principal do óleo é o que é retratado aqui nesse outro parágrafo, que é criar uma camada de óleo, uma fina camada protetora, né, entre as partes móveis e a parte fixa. Tá? A parte fixa, no caso aqui, o cilindro, né, e a parte móvel, no caso aqui, o pistão. Tá? Criar uma película protetora entre duas partes, tá? Evitando que haja atrito entre elas. Essa é a função mais técnica do óleo lubrificante. Tá? Aí diz aqui que a lubrificação é o efeito mais importante do óleo, evitando o desgaste mecânico. É somente essa? Não. Tá? A camada de óleo veda a passagem do gás entre o lado de sucção e da descarga, evitando sua perda. Né? Chega também a ser aí outra função, não somente essa, mas tem mais duas, três, mais quatro funções aqui destacadas do óleo, né? Que acaba fazendo também de maneira indireta ou até mesmo de maneira direta. Tá? Por exemplo, aqui, uma das funções de maneira indireta. O óleo ajuda a transferir o calor, retirando os componentes internos e transferindo para o exterior do corpo do compressor. Ou seja, de quem é essa principal função? É do fluido refrigerante. O fluido refrigerante que é responsável por remover calor, né, dos componentes internos, pelo fato dele estar ali fazendo a circulação no sistema. Mas como o óleo também circula no sistema, então ele acaba também recebendo essa função. Tá? Por conta que ele está circulando no sistema junto com o fluido refrigerante, uma pequena parcela do óleo circula com o fluido refrigerante pelo sistema de refrigeração. Então, por conta disso, ele acaba também recebendo essa função. Tá? O óleo age como isolante, no caso aqui o isolante elétrico. Tá? O óleo age como silenciador, amortecendo o ruído produzido pelos componentes móveis do compressor. Também é uma outra função assim que não é feito diretamente para isso, mas acaba também exercendo essa função de silenciador ou amortecedor do ruído, né, gerado pelas partes mecânicas. Por exemplo, se eu não tivesse o óleo criando ali uma película protetora entre as partes fixas e móveis do compressor, isso geraria muito ruído, né? O atrito das peças, né, geraria muito ruído, e por conta disso o óleo está ali justamente para evitar esse ruído excessivo que seria gerado devido ao contato das peças. Fora que também, né, por conta do desgaste mecânico que iria gerar, que é a principal função do óleo, tá? Que é a primeira destacada logo aqui no início também. Tá? Classificação, como é que os óleos são classificados? Aqui tem 4 classificações diferentes, né? Os óleos vegetais, minerais, sintéticos e óleos animais. Tá? Sendo que o utilizado em refrigeração, os dois mais tipos de óleo usado em refrigeração são o mineral e o sintético, sendo o mineral obtido através do petróleo. Tá? E eles podem ser classificados em naftênicos ou parafínicos, conforme a sua estrutura molecular, sendo que o mais usado em refrigeração é o naftênico. Por exemplo, o famoso óleo Capella, né, que quem já trabalha em refrigeração conhece, é o óleo Capella 68, né, com ISO 68 ou viscosidade 68, 68. Tá? Então ele é um óleo mineral naftênico. Tá? Então a base desse óleo, né, ele é refinado a partir do petróleo, onde ele é classificado como óleo de base também naftênica. Tá? Óleos sintéticos são produzidos industrialmente através de substâncias inorgânicas e orgânicas. Os óleos sintéticos incluem os polioésteres ou ésteres de poliol, também chamado dessa forma, tá? Ésteres de poliol, poliol ou somente óleo ésteres, tá? Que é mais conhecido como a sigla POE ou POI.
polialfa-olefinas, ou PAO, polialquileno glicose, né, que é o PAG, muito utilizado na refrigeração aí automotiva, né, é o óleo mais utilizado na refrigeração automotiva, é o PAG. Alquibenzeno. O alquibenzeno está aqui nos óleos sintéticos, mas ele também é considerado um óleo semissintético, tá? Que ele tem características tanto minerais como sintéticas, né? Ou seja, a base dele é uma base mineral, só que mudado artificialmente, tá? E óleos sintéticos, eles são a base deles são óleos, muitas vezes óleos minerais, só que é um refino já feito em laboratório, tá? Para modificar algumas propriedades desse óleo. Tá? Então todos eles praticamente vêm de quase das mesmas substâncias que seria o petróleo, nem todos, tá? Mas alguns deles vêm de substâncias ali que seriam petróleo. Por isso que diz aqui, ó, são produzidos através de substâncias inorgânicas e orgânicas, tá? Uma dessas substâncias pode ser também a base de petróleo, tá? Só que ele é mudado várias características deles, né? Para poder ele se ter outras características que podem estar utilizando como benefícios para determinado tipo de equipamento. Tá? Os óleos animais e os óleos vegetais não são tão utilizados em refrigeração. Os mais utilizados são esse aqui que eu dei o destaque. Tá? É importante lembrar que o óleo se mistura ao gás refrigerante, circulando pelos componentes do ciclo de refrigeração. Isso aqui foi comentado agora há pouco, que quando você tem um sistema de refrigeração o do mais simples possível, né, você vai ter o óleo percorrendo o sistema junto com o fluido refrigerante. Tá? O óleo ele não fica retido no compressor. Onde que é o ponto principal que o óleo tem que ficar? É no compressor, para lubrificar as partes mecânicas do compressor, para evitar desgaste mecânico. Só que no momento que o pistão ele comprime fluido, devido ao óleo ele ter a solubilidade com o refrigerante, né? Então vai ter uma parte de fluido arrastando também óleo para o sistema. No momento que o pistão comprime fluido, ele comprime uma pequena quantidade de óleo, e isso vai para o sistema. Como é que eu poderia evitar isso? Utilizando um sistema melhor de lubrificação, tá? Que outros compressores, né, utilizam um sistema bem melhor de lubrificação, tá? que impede o óleo de ir para o sistema. A gente já vai conhecer esses compressores, como também utilizando um separador de óleo, né, na parte externa, né, do compressor, na linha, né, normalmente fica na linha de descarga, tá? Onde que o pistão ainda vai comprimir o óleo, né, vai mandar óleo para o sistema, só que logo na saída ali do compressor tem um componente que é o separador de óleo, que impede que a maior quantidade de óleo vá para o ciclo, né, de refrigeração, percorrer os componentes do sistema. Tá? Então, quando você não tem um compressor onde tem um sistema de lubrificação eficiente que impede que o óleo fique retido todo ali no cárter do compressor, quando você não tem um separador de óleo, consequentemente você vai ter o óleo percorrendo todo o ciclo de refrigeração. E como ele precisa retornar esse óleo, tá? E para poder ele retornar, é necessário que ele apresente algumas características, não só para retornar, como também para que não gere problemas de funcionamento no equipamento. Ele precisa apresentar algumas características importantes para poder garantir o bom funcionamento do compressor. Tá? E que diz, que são aqui as principais características do óleo lubrificante. Antes de vir para cá, só acrescentar, né, que fala aqui sobre um bom projeto de aparelho deve permitir o retorno da mesma quantidade de óleo para o compressor qual está saindo. Essas características são tão típicas que uma forma comum de detectar onde está um vazamento do sistema é identificar onde existe óleo nele, né? Isso aqui quem trabalha na área já está acostumado, né, a procurar vazamento, procurando por marcas de óleo marcas de óleo pelo sistema, né? Por algum ponto da tubulação, algum ponto no isolamento, quando é split, né? Câmara frigorífica, alguma coisa assim que pega alguma tubulação isolada, né? Então vai lá e procura por manchas de óleo na bandeja ali do equipamento, né? Procurando por vestígios de óleo, que se tem óleo, tem vazamento. O óleo simplesmente não é igual ao corpo humano, né? Que o corpo humano, quando ele transpira, né, ele libera suor pelos poros, né? O sistema de refrigeração não libera óleo pelos poros, tá? Então, se tem vazamento, se tem indícios de óleo, resquícios de óleo em algum ponto do sistema, é porque ali por perto tem vazamento e você tem que eliminar esse vazamento, né?
Então o óleo aí ele ajuda bastante nesse ponto também. É outra característica dele de maneira indireta, né? Até mesmo indesejada, porque você não quer que tenha vazamento, né? Tanto uma questão energética como também de funcionamento do equipamento, né? Que isso prejudica aí, que você vai ter vários gastos por conta desse vazamento, gasto de material, gasto de componente, né? Gasto de tempo, gasto de mão de obra. Então tipicamente você não quer que tenha vazamentos, né? Você quer minimizar o máximo possível, tá? Mas o óleo acaba dando essa facilidade de achar o vazamento também, tá? As principais características que o lubrificante deve apresentar para poder ele não para ele apresentar boas condições de trabalho, né? E não gerar problemas no funcionamento do equipamento. A primeira dela é a viscosidade, ela aqui é logo destacado como primeira. Por quê? Porque é a medida da resistência que o lubrificante oferece ao escoamento a uma determinada temperatura. Isso aqui é a definição, né, do que é viscosidade. Tá? A viscosidade em si, o conceito de viscosidade, ele vem de mecânica dos fluidos. Aí a gente vai estudar um pouco mais sobre a viscosidade na disciplina de mecânica dos fluidos. Mas para poder apresentar o óleo, a gente precisa conhecer as características do lubrificante. Uma dessas características é a viscosidade. Tá? E aqui ela é representada de maneira bem simples, né, como a medida de resistência que o lubrificante oferece ao escoamento. Então, ou seja, se você tem um óleo, é fácil de você entender. Por exemplo, você pensa assim, você pega um copo com água, né, e vira o copo. Você vai ver a água saindo totalmente do copo, né, escorrendo pelo copo totalmente, não fica ali nada no momento que você vira o copo. Isso quer dizer o quê? Que a água ela não apresenta uma resistência, a viscosidade da água ela é muito baixa. Tá? Ela não apresenta uma resistência grande ao escoamento. Então, no momento que você tem um copo com água, vira o copo com água, a água sai totalmente. Ela escorre muito fácil do copo. Agora, se você pega esse mesmo copo e coloca, em vez de água, coloca, por exemplo, mel dentro. Aí você enche o copo de mel e vira o copo. Aí você vai ver o quê? Que agora não vai mais sair com tanta facilidade. Né? Então, por quê? Porque o mel é mais viscoso que a água, em comparação ali um com os dois. Como assim o mel é mais viscoso? Quer dizer que o mel oferece uma resistência maior ao escoamento. É isso que está querendo dizer. Então, por conta dessa resistência que essa substância, que no caso é o mel, oferece ao escoamento, então o mel ele é mais viscoso que a água. Tá? E os lubrificantes, eles sempre o valor da viscosidade dos lubrificantes é obtido, né, a uma determinada temperatura. E normalmente essa temperatura é 40 graus, 100 graus, mas aqui está 100 graus, né, mas quando você vem no frasco mesmo, tá, é 40 graus. Mas eles são obtidos teste de 40 graus, 100 graus e mais uma temperatura que eu não estou lembrado agora. Tá? Mas é 40 graus a principal que vem na embalagem, tá? Que é a viscosidade está em função, tá? Que é a viscosidade que vem na embalagem do óleo é determinada pela temperatura de 40 graus, tá? A norma que determina essa viscosidade é a ISO 3448, não é a única, tá? Tem outras normas também, tá? Tem norma brasileira que é baseado nessa ISO, tá? Essa aqui é uma norma internacional, tá? Que determina, mas tem a norma brasileira, tem uma outra norma, agora que eu acredito que vai aparecer mais lá na frente, tá? Que também que determina a viscosidade, mas a mais conhecida é a mais simples, né? Por isso mesmo que a gente vai ver a classificação deles é baseada na norma ISO, tá? A ISO define a viscosidade para lubrificante industrial. A classificação conta com a sigla VG. O que é VG? Grau de viscosidade já em português, né? Aqui está em inglês, aqui está em português, tá? Grau de viscosidade, que significa VG. Além de um número que varia de 2 a 3.200 centistokes, representado aqui ó, por CST, com esse S maiúsculo aqui no meio, ou também esse número, né, que está de 2 a 3.200, também além de centistoke, pode ser representado por milímetros quadrados por segundo, que é a unidade. Por quê? Porque 1 centistoke é igual a 1 milímetro quadrado por segundo, tá? Eles são equivalentes. 1 centistoke é igual a 1 milímetro. Então pode ser representado tanto centistoke como também em milímetro quadrado. Tá? E, se eu não me engano, também tem uma outra unidade que é SSU.
tá? Que não estou lembrado agora o nome dela completo, que ela está totalmente em inglês, tá? Mas eu não estou lembrado agora, mas também pode vir em CSU. Mas as duas mais comuns é centistoke e milímetros quadrados. E o que representa? Representa a média de viscosidade a 40 graus. Por quê? Porque a norma ela manda você fazer vários testes, tá? Vários testes de viscosidade. Não cabe agora realmente ressaltar como é feito o teste, né? Mas ela manda você fazer vários testes, né? Os laboratórios, né? Na verdade, fazer vários testes. E aí desses, por exemplo, faz 5 testes a uma temperatura de 40 graus e com isso ele consegue determinar qual é a viscosidade. Tá? Então por isso que ele fala que é a média de viscosidade, porque ele fez vários testes de viscosidade e com isso ele pegou e conseguiu a média nessa temperatura de 40 graus. Tá? Então, aqui, por exemplo, lubrificante ISO VG46, né, que é o que vai vir na embalagem, vai vir justamente isso na embalagem, tá? VG46, VG68, tá? VG32. Então, o que é o VG? VG, grau de viscosidade. Tá? E o 46 seria o valor de viscosidades em centistokes ou 46 milímetros quadrado por segundo. Só que esse valor é um valor médio. Por quê? Porque ele pode apresentar um valor mínimo de 41,4 até um máximo de 50,6 milímetros quadrados por segundo ou centistokes, tá? Isso a uma temperatura de 40 graus. Como assim temperatura de 40 graus? Quer dizer que se for em temperatura diferente, essa viscosidade já não é mais 46, é isso que está dizendo, tá? Que a temperatura influencia na viscosidade. Tá? Por isso que ele diz aqui, ó, que a lubrificação permanecerá satisfatória por um período desde que a temperatura de operação, pressão e ausência de substâncias contaminantes estejam asseguradas. Então essa viscosidade ela está em função da temperatura, tá? Que é o que a gente vai ver aqui a pouco. Tá? Então, para a gente ir para lá, a gente vê aqui, ó, tem uma tabela que foi tirado lá da ISO, tá? Eu tirei da ISO aqui 3448, porque a gente viu aqui que é de 2 a 3.200 centistokes. Então, o que isso quer dizer? Que vai de 2 a em 1 em 1, não, é 2, 3, 5, 7, 10, 15, 22, 32, 46, 68. Tá? Aí 100, 150, 200 e assim por diante. Tá? E aqui tem o valor de mínimo, máximo e a média que normalmente é utilizado para considerar aí qual é a viscosidade, né, o grau de viscosidade desse lubrificante, tá? Que der 2,2, então eles arredondaram para 2, 3,2 arredondaram para 3 e assim por diante. 4,6 arredondaram para 5, 6,8 arredondaram para 7 e assim vai. Tá? Então a gente tem o valor mínimo de viscosidade e o valor máximo, só que aí ele tem a média, tá? De viscosidade, porque ele considera, a norma diz que é possível considerar 10% para mais e 10% para menos, tá? Por isso que tem essa mínima e essa máxima de viscosidade. Aí é a classificação de acordo com a ISO 3448. E sendo que ele garante essa viscosidade apenas na temperatura de 40 graus, tá? Não comentei, somente a temperatura de 40 graus. Se por acaso for uma outra temperatura, essa viscosidade já vai ser alterada. Mas como? Dessa forma aqui, ó, a viscosidade do óleo diminui com o aumento de temperatura. Então, se eu tenho uma temperatura abaixo de 40 graus, o que isso quer dizer? Que essa viscosidade aqui não vai ser mais 2. Ela vai pular, exemplo, para 1 se for lá 20 graus, tá? É só um exemplo. Não quer dizer que seja realmente fato 1, tá? Tem que ir só vendo a tabela mesmo completa de viscosidade média para cada temperatura. Mas a gente sabe, o que a gente sabe, tem a certeza, é que vai diminuir, tá? Com o aumento da temperatura. Tá? A viscosidade do óleo diminui com o aumento da temperatura. E também o contrário é verdadeiro. O que isso quer dizer? Que quando submetido a baixas temperaturas, tá? A viscosidade ela aumenta. Ah, mas não deve aumentar, está escrito sim, não deve aumentar a ponto de permitir o acúmulo de óleo no evaporador. Como assim? Quer dizer que se a viscosidade, isso já é uma verdade, né? Que quando for submetido a uma baixa temperatura, a viscosidade vai aumentar, só que ela não pode aumentar tanto a ponto de que todo o óleo fique retido no evaporador. Tá? Por quê? Porque isso prejudica a troca de calor e o retorno do óleo ao lubrificante. Então ela não deve aumentar demasiadamente. Tem que ser testada em laboratório, né? Para poder verificar aí qual é a viscosidade ideal que você vai estar trabalhando para cada tipo de sistema de refrigeração.
Então aqui diz que o óleo ele flui através do sistema, ficando sujeito a altas e baixas temperaturas. Altas temperaturas lá no lado de alta pressão, né, que envolve o compressor, o tubo de descarga, o condensador, né, são componentes que a gente ainda vai conhecer, tá? Quem não conhece, mas quem já conhece já consegue visualizar. Né? E baixas temperaturas, no caso, a saída do dispositivo de expansão, o evaporador, o tubo de sucção, né? Então são os componentes da baixa temperatura. E o resumo? Em resumo, se tiver uma viscosidade muito baixa, o óleo não manterá um filme adequado entre as partes envolvidas, acarretando um desgaste prematuro por atrito. Entretanto, né, se for uma viscosidade muito alta, haverá um atrito excessivo entre as paredes do cilindro, dificultando a lubrificação e retorno do óleo das tubulações. E o retorno do óleo das tubulações. Tá? O retorno do óleo que está nas tubulações. Tá? No caso aí, o retorno do óleo que está retido lá, que está preso nas tubulações. Tá? Então isso aqui é o resumo da viscosidade. Então o que acontece? A viscosidade é um ponto importante a ser analisado. Você não pode pegar qualquer óleo de qualquer viscosidade e colocar em um sistema de refrigeração. Você tem que ficar atento a qual tipo de óleo que você está colocando. Tá? Se ele é um óleo mineral, se é um sintético, se é mineral, se é naftênico ou parafínico, se é sintético, se é o polioéster, se é o polialfileno, se é o polialquileno glicol, se é o alquibenzeno. Tá? Você tem que ficar, além de atento à classificação do tipo de óleo, da natureza do óleo, como também a viscosidade desse óleo. Tá? Então eu vou ter óleos minerais com essas viscosidades, vou ter óleos sintéticos com essas viscosidades também. Tá? Os óleos sintéticos normalmente costumam ser mais caros que os óleos minerais. O óleo mineral ele não precisa de muito trabalho, né, muito refino em laboratório, já o sintético ele precisa de uma tecnologia maior que seja empregado nele, né, para poder ele realmente atender aí aos requisitos. Então, por conta disso, pelo fato da produção dele ser mais difícil, né, envolver mais recursos, ele é um óleo mais caro, e o mineral é um óleo mais barato, tá? Em resumo. Além da viscosidade, o que mais que eu preciso ficar atento? A miscibilidade é outra característica muito importante aí do óleo. Tá? A miscibilidade, né, a viscosidade do óleo diminui à medida em que aumenta a sua solubilidade com o gás refrigerante. A completa miscibilidade permite o lubrificante fluir através do sistema junto ao gás, garantindo bom retorno ao compressor. O que está dizendo? Que no caso aqui, como a viscosidade do óleo diminui, e a solubilidade, o que é a solubilidade? A característica, né, do óleo se misturar aí ao refrigerante. Quanto com solúvel, né, você tem aí o óleo ao refrigerante. É igual como você pensar em leite e café. Né? Uma vez que você tem uma xícara de café, coloca leite e aí você vê que está totalmente ali misturado. Ou seja, o leite conseguiu se dissolver, ter uma boa solubilidade com o café, né? Se misturaram ali por igual, né? Homogeneamente. Já aqui, quando você não tem essa característica, né? Que é essa boa solubilidade é chamada de miscibilidade, que é a característica que o lubrificante tem de se misturar com o fluido refrigerante, tá? Essa característica garante o bom retorno do óleo ao compressor. Se eles não se misturarem, o que acontece? Vai ser expelido de qualquer forma, mesmo se o óleo não se misture lá no interior do sistema lá da câmara de compressão. Mesmo que o óleo fluido eles não tenham presente uma boa solubilidade, tá? O pistão vai expelir óleo para o sistema, vai expelir óleo e vai expelir fluido. Isso aí não tem como não acontecer. Tá? Então, mas aí que acontece? Uma vez expelido, esse óleo tem que retornar, ele tem que percorrer todo o ciclo e retornar novamente. Mas para poder retornar, ele precisa, além de ter uma viscosidade adequada, ele precisa também ser miscível ao refrigerante. Eles precisam se misturar, porque senão o óleo vai ser expelido para o sistema e ele não retorna para o compressor, vai ficar retido em algum ponto do sistema. Normalmente ele fica retido no evaporador. Tá? Em grande parte das vezes, das ocasiões, ele fica retido no evaporador. Por que ele fica retido no evaporador?
por conta que ele é espirrado para o sistema e lá no evaporador já tem o fluido e óleo na forma líquida, totalmente líquido, né, lá no evaporador. Então, pelo fato de um líquido não se misturar com outro, ele acaba não sendo arrastado. Tá? A densidade ali é maior devido à baixa temperatura, né, e o fluido refrigerante não consegue arrastar o óleo de volta para o compressor. Então aqui a gente tem uma tabelinha tirada do site da Embraco, aqui o site, caso queira acompanhar, tá? Que é a compatibilidade do óleo lubrificante com fluido refrigerante. Para cada fluido refrigerante, eu vou ter um tipo de óleo que ele vai estar trabalhando. Tá? Então, eu não posso pegar qualquer óleo com qualquer fluido refrigerante, porque senão eles não têm compatibilidade um com o outro. O que é a compatibilidade que está falando? Eles não são miscíveis. Tá? Eles não apresentam uma miscibilidade adequada. Então, se eu estiver utilizando fluidos da família HCFC, como R22, R401AB, 402, o A e o B, 403B, 408A, esse traço aqui não existe, tá? A, o B e R409A, o B, eu posso estar trabalhando com óleo mineral, sim. Posso estar trabalhando com álcool benzeno, sim. Com poliéster, não é recomendado. Tá? E polialquileno glicol também não é recomendado, apesar de que a gente terem sistemas que trabalham com poliéster, tá? Principalmente na época quando eu estava começando a mudar os sistemas de CF6 e HCF6, né? Muitos fabricantes estavam mandando equipamentos para o mercado que trabalhavam com HCFC com óleo poliéster, mas nem sempre, tá? Isso apresentava boas características. Inclusive, por exemplo, tem uma ressalva, né, em boletins técnicos da Bitse que eles dão garantia, mas fica a critério do fabricante analisar o compressor e verificar realmente qual foi o defeito, né? Porque algumas vezes poderia sim, se não tomasse vários cuidados, né, poderia sim gerar alguns problemas. Tá? Então isso aqui, lá em Embraco, ela nem dá essa possibilidade. Tá? De você, por exemplo, pegar os compressores, que isso aqui é um site de um fabricante de compressores, tá? Que é a Embraco, a empresa brasileira de compressores. Isso aqui é a tabela deles, tá? É montada por eles. Já para os compressores deles nem sequer dão essa possibilidade de você trabalhar com HCFC e utilizar um óleo poliéster, tá? Sendo que outros fabricantes até dão, abre essa margem, mas diz que tem que tomar vários cuidados. E se esses cuidados não forem tomados, uma vez que der problema, ainda no período de garantia, eles vão ainda avaliar se vão dar ou não a garantia. Tá? HF6, 134, 404, 407, 410 e 507 trabalha com óleo mineral? Não. Álcool benzeno? Não. Ou seja, não são compatíveis com nem o óleo mineral, nem o óleo álcool benzeno. Mas é compatível com poliéster e é compatível com polialquileno glicol, que nem eu falei. Os HF6, eles basicamente, né, esses óleos do tipo poliéster e polialquileno glicol são óleos sintéticos. O álcool benzeno também é um óleo sintético. Mas por que ele não trabalha com os HF6? Pelo fato dele não ser 100% sintético. Tá? Ele é considerado um óleo semi-sintético. Tá? Ele não é totalmente sintético. Então, até por conta disso mesmo aí o álcool benzeno, né, não trabalha com os fluidos da família HFC. Tá? Esses HF6 tem um asteriscozinho. O que é o asterisco aqui? Que ele está dizendo aqui, ó. Sim, óleo trabalha com óleo mineral, sim. Trabalha com álcool benzeno, sim. Poliéster, sim. E trabalha com polialquileno glicol, não. Então esses fluidos aqui, apesar de ser família HFC, não trabalha com polialquileno glicol, mas trabalha com os álcool benzeno e o óleo mineral. Aí tem um asterisco. O que quer dizer esse asterisco? Ele diz aqui, ó. Utilizado para substituição de HCF6 em retrofit. Esses fluidos refrigerantes operam melhor com poliéster, mas foram projetados para uso também com óleos minerais e álcool benzenos. Então, ou seja, você consegue colocar óleo mineral ou álcool benzeno com esses fluidos, mas o ideal mesmo é trabalhar com poliéster. Tá? Então, ou seja, você tem um sistema lá que trabalha com o fluido antigo, você vai fazer retrofit por um desses gases e não quer trocar o óleo, porque o óleo que estava lá é óleo mineral. Tá? Esses fluidos até são compatíveis com óleo mineral e com óleo álcool benzeno. Até são compatíveis. Porém, o rendimento ideal, né, vai ser, opera o melhor, no caso que ele fala aqui, né, opera o melhor rendimento vai ser com óleo poliéster.
E a amônia R617, dependendo do sistema, depende do tipo do sistema, mas a amônia ela trabalha tanto com óleo mineral como óleo sintético, tá? Mas como ele está dizendo aí, depende do tipo de sistema. Então tem que realmente verificar, né, para cada tipo de aplicação que for com amônia, tem que verificar se o compressor específico vai estar trabalhando lá ou com óleo mineral ou com óleo sintético. Tá? O CO2 R744, óleo mineral não trabalha, com álcool benzeno não trabalha, e polióester sim, polialquileno glicol sim. E os hidrocarbonetos trabalham com todos os óleos menos polialquileno glicol, menos o PAG, tá? O óleo PAG. A família dos hidrocarbonetos não trabalha. Aí cabe destacar que a compatibilidade entre o óleo e o fluido refrigerante é essencial para o bom funcionamento do compressor e para a sua vida útil. Usar um óleo inadequado pode resultar em problemas graves, como formação de ácidos, corrosão, lubrificação insuficiente, carbonização do óleo e danos aos compressores. São exemplos de alguns problemas devido à compatibilidade. Tá? Então aí os fabricantes fizeram já vários estudos para cada tipo de situação tem um problema. Infelizmente eu não achei aqui uma tabela assim para viscosidade, mas ele até dá alguns problemas aqui, né, metidos. Cadê? Permitir, né? Por exemplo, baixa quando ele apresenta uma viscosidade muito alta, ele pode aí acumular no óleo evaporador, que troca o calor e prejudica o retorno ao lubrificante. Né? No caso aqui, se a viscosidade ficar muito baixa, ele gera aí um problema de desgaste mecânico, né? Porque não cria uma película protetora. Não achei uma tabela um pouco mais completa, né? Igual como tem aqui, ó. Problema de compatibilidade, ou seja, o problema de compatibilidade está relacionado à miscibilidade, tá? E esses problemas estão relacionados à viscosidade. Tá? E mais lá na frente a gente vai ver problemas de falta de lubrificação que ocorre também devido à falta de lubrificação. Então os fabricantes já têm vários desses problemas, né, que ocorrem para cada tipo de situação de uma propriedade que não é satisfeita, né? Uma propriedade dessa que não é atendida de maneira correta, acontece vários desses problemas que podem estar acontecendo aí no sistema. Ponto de fluidez representa a menor temperatura a qual um óleo pode fluir, influenciada apenas pela gravidade. Né? A análise do ponto de fluidez é realizada de acordo com a norma BNT 11.349, que é produto de petróleo, determinação do ponto de fluidez, e sendo que a norma brasileira é baseada na regra ASTM D97, né, que já em português quer dizer método de teste padrão para ponto de fluidez de óleos brutos. Né? Aqui está em inglês o nome da norma, que é uma norma internacional, e aqui está em português. Caso o ponto de fluidez seja muito elevado, o lubrificante tende a congelar sobre a superfície dos tubos do evaporador, causando uma perda na eficiência desse componente. O não retorno do óleo acarretará também uma redução no nível do compressor, né? No nível de óleo do compressor. Tá? Quando isso ocorre, costuma-se adotar o procedimento errôneo de repor o óleo no nível do compressor, inundando o sistema de lubrificação e causando sérios problemas para o equipamento. Então você quer determinar também em laboratório, né, através de uma norma, você quer padronizada para poder você saber qual é o ponto de fluidez do óleo. Tá? Então, na verdade, assim, você não precisa saber o ponto de fluidez, você está sabendo que o óleo tem uma propriedade, todos os óleos seguem essa propriedade de ponto de fluidez. Lá no final a gente vai ter uma tabelinha mostrando, né, para cada tipo de óleo tem um ponto de fluidez, tem um ponto de floculação, tem um ponto de fulgor, tá? Tem uma viscosidade. Então a tabela para miscibilidade a gente já tem aqui, mas a gente não tem uma tabelinha ainda mostrando essas características do óleo, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver lá no final. Então esse ponto de fluidez é o fabricante ele determina, né? Na hora que ele vai escolher o óleo que o compressor dele trabalha, ele já verificou essa questão do ponto de fluidez. O que é o ponto de fluidez? Ponto de fluidez representa a menor temperatura com o óleo pode fluir. Então, se você tem aí uma menor temperatura e se você não atentar para essa característica, por exemplo, se você tem um equipamento
trabalha com equipamento, com uma câmara frigorífica lá de congelados, que a temperatura de evaporação é muito baixa, ou um túnel de congelamento, que também a temperatura de evaporação é muito baixa, se o fabricante, na verdade, né, não atentou para esse ponto, pode acontecer do óleo ele simplesmente não fluir mais quando chegar lá no evaporador. Tá? Ele vai ficar retido na tubulação. Então é um cuidado que o fabricante ele observou na hora de escolher o tipo de óleo que ele vai estar trabalhando, e é por isso que é uma característica importante também na hora de você utilizar um outro tipo de óleo não recomendado pelo fabricante, você verificar se esse ponto de fluidez ele está de acordo com a temperatura que o equipamento vai estar trabalhando. Tá? Aqui diz, caso o ponto de fluidez seja muito elevado, o lubrificante tende a congelar a superfície dos tubos do evaporador, né, causando perda de eficiência. Isso a gente já comentou agora há pouco. Ponto de floculação. A cera contida nos lubrificantes possui a tendência de precipitarem-se quando submetida a baixas temperaturas. Como assim precipitar? Precipitar é um fenômeno químico, né, uma reação química, que é, no caso, passar para o estado sólido. Tá? Na linguagem de química, precipitar é estar no estado sólido. Então, a cera contínua lubrificante possui a tendência de passar para o estado sólido quando submetida a baixas temperaturas. Tá? Então, esse processo, essa reação gerada é chamado de floculação. Os flocos de cera podem depositar-se no elemento de controle de fluxo, né, que é um exemplo de controle de fluxo ou dispositivo de expansão, é o capilar ou válvula de expansão, obstruindo a passagem do refrigerante, ou depositar-se no evaporador. É sempre, cara, sempre. Esse problema que a gente está vendo aqui na maior parte dos casos vai ser evaporador. Né? Então, para o ponto de floculação, o problema vai ser no evaporador. Ponto de fluidez, o problema vai ser no evaporador. Viscosidade, o problema vai ser lá no evaporador. Então, o que a gente vê sempre no evaporador. Por quê? Por conta que o evaporador está em baixa temperatura. Tá? A temperatura é um dos pontos ali que você tem que observar bastante na hora que estiver trabalhando com lubrificantes, tá? Com óleo lubrificante, porque a temperatura é o que vai estar caracterizando muito dessas propriedades. Tá? É um dos pontos importantes para classificar cada propriedade dessa, que vai influenciar diretamente cada propriedade dessa. Tá? Diminuindo a transferência de calor. Portanto, o lubrificante deve apresentar a floculação e temperatura encontrada normalmente no sistema de refrigeração. Não deve apresentar, tá? Não sei se eu li, mas lendo de novo. Não deve apresentar floculação. Para um óleo de baixa temperatura, o ponto de floculação deverá ser bem abaixo do ponto de fluidez, para que fique compatibilizado uma boa solução do óleo. O que isso quer dizer? Que eu vou ter duas situações, ponto de floculação e o ponto de fluidez. O que é o ponto de fluidez? É a menor temperatura que o óleo ainda consegue fluir. E o ponto de floculação é o momento em que a cera, devido ao óleo, né? A cera contida nos lubrificantes, submetida a uma baixa temperatura, ela tende a precipitar. Como assim? Ela tende a passar para o estado sólido. Então tem dois problemas aí, né? Devido a temperatura baixa. Tá? Tem que tomar cuidado para que o óleo trabalhe na temperatura do sistema de refrigeração, tá? Que o ponto de fluidez seja abaixo, bem menor do que o sistema de refrigeração trabalha. Exemplo, se o sistema de refrigeração vai chegar no evaporador uma temperatura de menos 30 graus, então o ponto de fluidez tem que ser menor que menos 30, tem que ser menos 35, menos 40, menos 50 graus. É isso que ele está querendo dizer, tá? Que é o ponto de fluidez. E o ponto de floculação, né, simplesmente tem que ser mais baixo ainda que o ponto de fluidez. Então, ou seja, se a temperatura de evaporação é menos 30, o ponto de fluidez chutando aí, menos 40, então o ponto de floculação tem que ser menos 45, menos 50 graus, tá? E assim por diante. O ponto de floculação sempre tem que ser, normalmente é recomendado, tá? Nem sempre os fabricantes eles trabalham dessa forma, tá? Por quê? Porque nem todo sistema de refrigeração vai chegar em temperaturas tão baixas, apenas sistemas específicos de congelamento, né? Ou criogenia chega em situações de temperaturas tão baixas. Grande parte dos sistemas não precisa. Então, por conta, nem sempre todos os lubrificantes, né, os fabricantes de lubrificantes vai colocar um ponto de floculação abaixo do ponto de fluidez, mas
o recomendado, o ideal é que sempre o ponto de floculação seja abaixo do ponto de fluidez. Ponto de fulgor é a temperatura, mais uma vez uma característica baseada na temperatura, né? É a temperatura na qual o óleo aquecido em aparelho adequado desprende os primeiros vapores que se inflamam momentaneamente em contato com uma chama. Então o que a gente não quer? A gente não quer que um devido sistema trabalhar em alta pressão e alta temperatura, a gente não quer que o óleo se inflame no interior do sistema. Assim como também a gente não quer que, por segurança, no momento que a gente estiver trabalhando com um sistema de refrigeração, dissoldando uma tubulação, dissoldando o compressor, a gente não quer que o óleo, simplesmente o maçarico, o fogo que está, a chama do maçarico, ao ser apontada para uma tubulação, esse caso tenha resíduo de óleo, a gente não quer que ela se inflame ali, né, e gere uma labareda de fogo, né? Isso a gente não quer nem em funcionamento e nem muito menos em momento de manutenção, né, de abertura do sistema para a manutenção. Então isso é um dos pontos importantes, que é o ponto de fulgor, justamente a temperatura na qual é desprendido os primeiros vapores, né, os primeiros vapores, as primeiras chamas que vai gerar ali a combustão desse óleo. Tá? Esse é um ponto também importante ser observado, principalmente para que o óleo não se inflame no interior do sistema de refrigeração, devido à temperatura. Então, exemplo, se a temperatura que o sistema de refrigeração vai trabalhar não for 180 graus, a maior temperatura no interior do sistema de refrigeração for 180 graus, então o ponto de fulgor tem que ser acima de 180 graus, tá? Tem que ser 200, 250, 300, seja lá qual for a temperatura. Tem que ser acima do maior valor de temperatura qual o sistema de refrigeração vai estar trabalhando. Tá? Umidade. O óleo para refrigeração deve possuir teor de umidade inferior ou igual ao especificado pelo fabricante, a fim de evitar a formação de sedimentos ácidos ou mesmo congelamento da umidade no interior do sistema. Deve-se tomar cuidado para evitar a presença de umidade no óleo lubrificante, pois a umidade altera drasticamente as funções do óleo. Além disso, o óleo não pode ser corrosivo, deve ser compatível com o refrigerante e principalmente incongelável. Por isso, os fabricantes de compressores desaconselham a troca de óleo do compressor. Um dos cuidados na manipulação do óleo éster de poliol, que é o poliol éster ou éster de poliol, é a mesma coisa, é que ele absorve muito rapidamente a umidade do ar, caracterizando como altamente higroscópico, né? Uma característica das substâncias que absorvem, tá, umidade com bastante facilidade, chama-se higroscópico. Tá? Por isso, deve-se abrir o produto somente quando for utilizado. É uma característica dos óleos sintéticos, principalmente dos óleos ésteres de poliol ou polioéster, tá? Que você só pode abrir ou deixar exposto o óleo por pequena parcela de tempo. Quanto mais tempo o óleo, esse frasco de óleo for exposto, quanto mais tempo os passadores do compressor for exposto, maior é a quantidade de umidade que vai ter no interior do compressor, né? Maior é a quantidade de umidade que vai se misturar com o óleo lubrificante. Tá? E mais difícil vai ser para remover essa umidade, mais tempo vai ser levado para remover essa umidade. E essa umidade gera problemas no sistema de refrigeração. Tá? Então, por quê? Porque forma sedimentos, forma ácidos ou mesmo congelamento da umidade no interior do sistema. Congelamento onde? Bem na entrada ali do capilar ou na saída dele. Normalmente na saída do capilar, na saída da válvula de expansão. Né? Começa a congelar e evita a passagem do fluido refrigerante. Por quê? Umidade. Umidade é água. Né? O sistema de refrigeração trabalha a uma temperatura bem baixa. Normalmente é negativo o sistema de refrigeração. A climatização ainda trabalha numa temperatura mais alta, né? De 4 a 8 graus de evaporação. Já sistemas de refrigeração sempre vai trabalhar com temperatura de evaporação ali normalmente abaixo de zero, com exceção de alguns equipamentos de refrigerado, né, que vai trabalhar com evaporação também de 4 a 8, mas é mais as câmaras de flow, alguma coisa assim, tá? Ou sala de preparo, né, de carne, uma coisa desse tipo, que ainda assim é refrigeração, né? Mas a maioria dos equipamentos de refrigeração, a temperatura de evaporação é abaixo de zero. E por conta disso, né, a temperatura de fusão ali da água, de fusão não, de fusão, tá certo? A temperatura de fusão da água é 0 graus, tá? Então não é fusão, é a temperatura de solidificação da água. Tá? A temperatura de solidificação da água, ou seja, ela passar de líquido para sólido, tá?
de 0 graus. Tá? Então, consequentemente, vai fazer com que justamente aí a umidade, a água se congele na saída do capilar. Tá? Ou dispositivo de expansão devido à baixa temperatura desse componente, na saída desse componente. Resíduos de carbono. Os óleos são passíveis de decomposição através do calor, portanto, ao se especificar um óleo, deve-se levar em consideração as temperaturas normais de trabalho do compressor, a fim de evitar a sua carbonização, principalmente na placa de válvulas. Do contrário, os resíduos de carbono favorecerão a formação de borra, que pode provocar obstrução no sistema, além da deficiência na lubrificação ocasionada pela decomposição. Tá? Então, outra característica também importante aí, resíduos de carbono. Então, normalmente isso aqui já é definido pelo próprio fabricante, tá? Apesar de a gente sempre levar em consideração que às vezes em campo você precisa fazer a substituição do óleo, né? E às vezes você não tem o óleo recomendado pelo fabricante. Sempre o ideal, consulta o catálogo do fabricante, que às vezes grande parte deles também vai estar disponibilizando possibilidades de outros fabricantes, tá? Segue a recomendação do fabricante, porque às vezes você fazer troca baseado só naquilo que você acha que dá certo é muito ruim, tá? Principalmente quando você trabalha com equipamento de grande porte, que os valores, né, do equipamento são altos, tá? Você não pode arriscar dessa maneira e colocar um óleo que não trabalha e quebrar um compressor que é R$5.000, R$20.000, R$40.000 só porque você colocou um óleo errado, tá? Então tem que ter bastante cuidado quanto a isso. Estabilidade química deverá ter uma função contínua de lubrificação, sem sofrer variações em suas características, além de alta resistência à decomposição, quando submetida a altas temperaturas, e também quanto à sua diluição na presença de refrigerante. Na estabilidade química, como no sistema de refrigeração vai acontecer mudanças de fase e mudanças de pressão e de temperatura, o ideal é que esse óleo ele seja estável quimicamente, né? Que ele não se degrade, né? Que ele não suma, né? Se desgaste, tá? Então você precisa que esse lubrificante ele seja estável quimicamente para poder passar ali anos dentro do sistema de refrigeração e você tem apenas que fazer a substituição no tempo que for necessário ou recomendado pelo fabricante, né? Para que você não tenha que intervir no sistema por conta de que o óleo não está sendo estável no sistema, né? Está sofrendo alterações que não era para acontecer. Rigidez dielétrica. A rigidez dielétrica de um óleo é a medida da resistência que o óleo oferece ao fluxo da corrente dielétrica. Isto garante que o óleo estará isento da umidade ou dentro do permissível, metais diluídos ou outras impurezas que poderão diminuir a resistência dielétrica do óleo. O que é resistência dielétrica? Não sei se vocês se lembram lá da aula de eletrotécnica, né, eletricidade básica, que falava sobre materiais isolantes. O que caracteriza um material ser isolante? É a resistência ou a dificuldade ou a oposição, né, que esse material oferece à passagem da corrente elétrica ou dos fluxos, né, de elétrons, né, por esse material. Tá? Então, justamente, cada material isolante ele vai ter uma resistência dielétrica, tá? Que é justamente essa dificuldade, essa resistência, o valor de resistência que esse material vai ter em oposição ali à passagem da corrente elétrica. Só que eles são materiais isolantes até um certo ponto. Ou seja, todo material é isolante até um certo ponto. Se eu aplicar um valor de tensão acima do que ele suporta, ele simplesmente vai passar a conduzir. Um exemplo disso, né, que a gente tem aí bem fácil de perceber, por exemplo, é o ar. O ar atmosférico, ele é isolante. O ar ele não é um material condutor, ele é um isolante. Mas quando é que a gente vê ele sendo condutor? No momento que a gente tem tempestades, né? No momento que a gente tem tempestades, você vê um raio, né, vindo lá das nuvens para o chão. Então, ou seja, quem é o condutor que está conduzindo o raio da nuvem para o chão? É o ar. O ar que é condutor. E não é à toa que você não vê um raio uma linha reta. Você vê um raio fazendo zigue-zague. Por que ele faz zigue-zague? Porque a corrente elétrica sempre vai procurar o caminho mais fácil para ela percorrer.
Então ela chega no ponto, aí o que acontece? Ali o ar, a resistência dielétrica em um determinado ponto está muito alta. O que ela faz? Ela se desvia, vai para outro ponto e vai para outro ponto até chegar ao solo. Tá? Então, por que o ar passou a ser um condutor e não mais um material isolante? Devido à carga elétrica que tem na atmosfera ser tão grande e a diferença de potencial entre as nuvens e o chão ser tão grande, que fez com que ele vencesse essa resistência dielétrica, né, do ar. Tá? Então, trazendo isso para o óleo também é o isolante, né, porque ele é usado, né, nos transformadores aí que a gente tem, né, os transformadores mesmo de rua, né, em alguns modelos. Né, é utilizado o óleo como isolante elétrico e ele tem também um valor de resistência dielétrica. E se por acaso tiver umidade no óleo, a umidade é o que? É água, e água é um material condutor. Né? Então, por isso que está relacionando aqui, ó, que isto garante que o óleo está isento de umidade, ou seja, um alto valor de resistência dielétrica indica que esse material ele é isolante. E se tiver água, se tiver umidade misturado com óleo, essa resistência elétrica não vai mais ser alta, ela vai começar a diminuir, ou seja, vai começar a conduzir eletricidade, né? Igual as árvores também é o que? É um material isolante, mas quando está chovendo, né, as árvores, devido à umidade, né, ela pode ser também ali um material condutor, tanto devido à quebra da resistência dielétrica dela, como também devido a ela estar molhada. Né? A água faz com que a resistência dielétrica dela diminua e com isso fazendo com que ela passe a conduzir. Tá? Então aqui uma alta resistência dielétrica caracteriza que também que tem um baixo teor de umidade no óleo. Tá? Eu não consigo ter 100% de ausência de umidade no óleo, tá? Não existe isso, mas todo fabricante ele diz qual é o limite de umidade que vai ter no óleo, normalmente em ppp, ppm, não ppp, ppm, que é partes por milhão, tá? Aí cada fabricante lubrificante vai dizer qual é o limite máximo de água que eu posso ter no lubrificante. Tá? Nas aplicações frigoríficas, quer para ar-condicionado ou refrigeração, é muito importante a resistência dielétrica do óleo. Normalmente as faixas de permissibilidade para rigidez dielétrica vão de um valor mínimo de 25 kV ao ideal a 30 kV ou acima deste valor. Tá? Então valores bem altos, são 25 mil volts ou 30 mil volts, né? Ou a resistência dielétrica deles aí, ou rigidez dielétrica. Outras considerações importantes: de maneira geral, os óleos com maior viscosidade proporcionam ótima lubrificação. Por outro lado, exigem maior gasto de energia, né, por provocarem maior resistência. São indicados especialmente para aplicações em locais onde há mais folga entre as partes que deseja lubrificar. Isso aqui é um parágrafo importante a entender porque, por exemplo, eu não posso pegar qualquer viscosidade, né? Aí tem aquela coisa assim, eu não tenho óleo lá, eu não tenho óleo 32, mas eu tenho 46. Como a viscosidade dele é maior, então eu vou pegar e posso colocar no lugar do 32, né? Já que a viscosidade dele é maior, então isso garante que eu não vou ter problemas em termos de lubrificação, né? Como assim em termos de lubrificação? Ou seja, qual é a função ali do óleo? Criar uma película protetora. Mas se a viscosidade dele for muito baixa, então quando tiver ali uma alta temperatura, a viscosidade vai diminuir. Então a camada que ele vai criar vai ser mais fina. Né? E eu usando uma viscosidade maior em relação ao que ele trabalha, eu vou estar garantindo isso. Né? Que uma temperatura alta, a película não vai ficar tão fina a ponto de não gerar ali a camada protetora. Diferente, né, se eu fizesse ali o contrário, né, eu trabalho com 32, pegar um 22, aí já era o sistema, né, porque você vai ter com certeza desgaste mecânico, aqui é certeza. Aí é justamente no ponto principal que é o que o pessoal pensa, então vou usar um maior, com viscosidade maior, que aí eu não vou ter o problema. Vai ter problema, né, que nem a gente leu aqui, ó, qual é o problema? Uma viscosidade muito alta, haverá um atrito excessivo entre as paredes do cilindro, dificultando a lubrificação e retorno do óleo das tubulações, como também ele comenta aqui, que é basicamente a mesma coisa que está lá em cima, que a gente acabou de ler, que diz que em locais onde há mais folga entre as partes, ou seja, você não tem certeza
que a folga para poder o óleo circular entre as partes móvel e a parte fixa, você não tem como garantir que agora essa viscosidade que você colocou, né, vai ter folga suficiente para aquele óleo conseguir fluir no interior dessa folga. Se ele for muito viscoso, ele simplesmente não vai conseguir vencer ali, não vai ter o efeito da capilaridade, que é a propriedade que os líquidos têm de fluir entre duas superfícies. Tá? Ele não vai conseguir ter essa característica da capilaridade. Então você não está garantindo, você não tem a certeza que você com um óleo viscoso, mais viscoso, você está realmente gerando ali a película protetora, que é por isso justamente que ele está dizendo aqui, ó, onde há mais folga. Então você, para poder usar um óleo mais viscoso, você precisa ter certeza que há mais folga. E outro problema é que também exige maior gasto de energia. Tá? Pelo fato dele ser mais viscoso, a energia que o sistema mecânico vai desempenhar para poder o pistão deslizar no interior lá do cilindro vai ser maior. Tá? E com isso o gasto de energia para ele fazer esse esforço de subir e descer o pistão, tá? Vai ser maior devido aí à viscosidade do óleo. Mas a nova tendência para os compressores é utilizar óleo com viscosidade cada vez menor, principalmente por questão energética. Tá? Porque quanto menor a viscosidade do óleo, menor a energia gasta no processo de movimentação das partes mecânicas. Tá? O avanço da tecnologia permite que este tipo de óleo esteja sempre presente em modelos de alta eficiência, proporcionando os melhores resultados em termos de lubrificação e de eficiência energética. Nos compressores novos, não se deve completar a carga de óleo, pois ele já sai de fábrica com a quantidade correta, definido de acordo com as características de seu projeto. Essa carga atende às necessidades de lubrificação do kit mecânico e inclui uma sobra para repor as perdas do sistema. No entanto, se houver necessidade de substituir o quê? O óleo. Tá? Novos compressores, está falando de compressores novos, já vem de fábrica com a carga correta. Mas se em campo tiver necessidade de substituir o óleo, ou seja, depois de já estar instalado, você precisa fazer uma troca de óleo, é recomendável que o profissional consulte o catálogo técnico ou entre em contato com o fabricante para a substituição correta do óleo. Em suma, é que você vai fazer uma substituição de óleo, você precisa consultar o fabricante do compressor ou do equipamento, que ele vai estar te dizendo qual é o procedimento correto e qual é a carga correta. Tá? Normalmente vai ter um boletim técnico te informando qual é o procedimento e para cada tipo de compressor qual é a carga de óleo correta, ou então se for uma instalação nova, por exemplo, a gente vai instalar equipamentos com as linhas longas, né? E você precisa ali fazer um acréscimo de óleo, então normalmente também no manual do equipamento vai te dizer quantos ml de óleo você precisa adicionar para cada comprimento em excesso que você precisa colocar. Como assim excesso? Aqui, por exemplo, splits. As splits normalmente já vem com carga de fluido refrigerante e com carga de óleo até 7,5 metros de tubulação. É um dos casos. Né? Então você não precisa nem acrescentar óleo e nem acrescentar fluido refrigerante se a tua instalação tiver até 7,5 metros ou até 10 metros, depende do fabricante. E já te dizem no manual qual é o máximo, né? Qual é o máximo que eles estão. Já vem com carga de óleo e carga de fluido. Mas se por acaso você precisar instalar lá com 12 metros, com 15 metros, aí você primeiro vê se o equipamento pode ser instalado. Aí você conferiu, ele pode. Se ele pode, como ele está em excesso, em a mais, você precisa acrescentar tanto fluido refrigerante, como também óleo lubrificante, né? Porque senão você não vai ter, vai ter óleo indo para o sistema e vai ficar com deficiência lá no compressor. Então você precisa adicionar tanto fluido refrigerante, como também óleo, se passar o padrão de fábrica. Tá? Então ali você tem que consultar quem? O fabricante do compressor? Não, no caso você tem que consultar o fabricante do equipamento de climatização, né? Como a gente está falando de uma split. Tá? Você tem que consultar o catálogo do fabricante, que normalmente ele vai te dizer qual é a recomendação. Se não está no catálogo, você precisa ligar para o fabricante. Por que às vezes não vem no catálogo? É porque não é para colocar? Não, não é isso. É porque é para colocar, mas essa informação não está disponível para o público. Só está disponível para quem é da rede autorizada deles. Tá? Então é por isso que algumas vezes não vem com o catálogo.
não vem no catálogo essa informação de acréscimo de fluido refrigerante e acréscimo de óleo, quanto que você tem que acrescentar. Ou porque não precisa, ou porque, no caso, realmente é porque é uma informação que não é dada para todas as pessoas, para o público em geral. Tá? Somente para a rede autorizada daquele fabricante. Pode acontecer um dos dois. Então, para tirar a dúvida que você precisa fazer, você precisa entrar em contato com o fabricante para poder realizar a substituição correta do óleo. A carga não pode ser maior nem menor que o especificado. O excesso de óleo causa problemas em outros componentes e gera maior resistência, provocando gasto adicional de energia e desgaste, que também podem ocorrer pela falta de óleo. Então aqui outro problema, né? Vários outros problemas, devido à falta de lubrificação, causa uma série de problemas nas máquinas. Estes problemas podem ser enumerados conforme a ocorrência. Devido à falta de lubrificação, o que pode acontecer lá no sistema? Aumento do atrito, aumento do desgaste, né? O atrito vai provocar o desgaste. Aquecimento, o atrito vai provocar o aquecimento. Dilatação das peças, o atrito vai provocar a dilatação das peças. Tá? O aquecimento vai ocasionar dilatação das peças, e tudo isso é gerado devido ao quê? Devido à falta de lubrificação. Né? Tudo isso é consequência da falta de lubrificação, né? Todos esses itens de AH. Tá? Desalinhamento das peças, né? ruído excessivo. Como a gente viu, uma das funções do óleo é gerar um amortecimento entre as partes, né? Para minimizar os efeitos do ruído. Então, como não tem óleo, eu tenho falta de lubrificação, o ruído vai ser maior. Grimpagem, o que é grimpagem? Né? É o efeito produzido pela fricção de duas peças metálicas em contato, e que por falta de uma lubrificação suficiente aderem uma à outra. Né? Um exemplo bem simples disso é quando você tem, por exemplo, um parafuso que não sai, né, está numa arruela, está numa chapa de um equipamento, aí você usa o que para facilitar lá? Você martela? Né? Não, você usa um desengripante. O desengripante, né, o famoso aí 4WD, né, do fabricante, o modelo de 4WD é um desengripante. Né? Por que ele é um desengripante? Para poder você tirar, né, esse efeito da grimpagem. Tá? O que é a grimpagem? É quando duas peças, devido à fricção, elas estão unidas. Né? Você não consegue ali mais tirar de maneira fácil essas duas peças, já estão grimpadas uma na outra. Tá? E também gera aí ruptura das peças. Nunca se deve misturar óleos minerais com óleos sintéticos. Tá? Sintético tanto polioeste como alquibenzeno. Não sei se um sistema trabalha com óleo mineral, nada de chegar lá e tacar um óleo sintético em cima. Tá? Você tem que remover todo o óleo antigo para poder você fazer a substituição, quer seja de mineral para sintético ou de sintético para mineral. Você tem que fazer uma limpeza completa para poder colocar um outro tipo de óleo. A vida útil do óleo dependerá especificamente da aplicação, das condições de operação e das condições iniciais da instalação. Quando do startup do equipamento, recomenda-se fazer uma análise periódica do óleo a cada 6 meses, para melhor avaliação de suas características físico e química, que servirá de parâmetro decisivo para a sua substituição. Cada equipamento tem a sua, ou cada linha, né, ou cada fabricante de compressor, ele vai determinar qual é o tempo de manutenção para a substituição de óleo. Tá? Ou pode ser em número de horas, ou pode ser devido ao aspecto visual do óleo, tá? Ou pode ser devido a alguma condição específica, como startup, como troca de compressor, tá? Como retrofit. Então tem várias condições em que você vai ter. Algumas delas nós vamos conhecer na matéria de manutenção de compressores, tá? Que seria ali na manutenção de compressor a gente vai conhecer algumas condições para você trocar o óleo, né? Quando você vai trocar o óleo de acordo com a recomendação do fabricante. Aqui é só uma base, né, cada 6 meses, mas isso aqui não quer dizer que realmente você tem que levar a risco e trocar o óleo no sistema só a cada 6 meses. Isso trocar o óleo daquele sistema que permite, né, trocar o óleo. Que tem sistemas que não permitem trocar o óleo, tipo de compressor específico, né, que para quem trabalha em refrigeração sabe que é o compressor tipo rotativo. O tipo rotativo você não consegue fazer a substituição de óleo, né? Agora os demais compressores você consegue. Abaixo são citados os cuidados que deverão ser tomados para a correta seleção dos óleos lubrificantes quanto à sua aplicação. Então, o que você tem que levar em conta na hora de fazer a seleção do óleo? Não só você, como também o fabricante já levou em consideração. Mas se por um acaso em campo você precisar fazer alguma alteração,
né, de lubrificante, você tem que levar em conta o que? As especificações quanto ao projeto do compressor, tá? Refrigerante a ser utilizado, por quê? Porque o óleo precisa ser miscível ao refrigerante, tá? Não é qualquer óleo que trabalha com qualquer refrigerante, que nem a gente viu acima na tabela de compatibilidade. Cada fluido de refrigerante vou ter um óleo específico, tá? O lubrificante está em função do óleo, o lubrificante está em função do refrigerante, tá? Não é o contrário, não é o refrigerante que está em função do lubrificante. Temperatura de evaporação, que trabalha, né? Temperatura de condensação e temperatura de descarga do compressor. Temperatura de evaporação, principalmente por conta lá do ponto de fluidez, ponto de floculação. Temperatura de condensação e temperatura de descarga. Aqui também influencia a viscosidade, né? Aqui também a viscosidade, aqui também a viscosidade. E temperatura de condensação e temperatura de descarga do compressor, principalmente devido a resíduos de carbono, a característica de resíduos de carbono, como também a característica do ponto de fulgor. Aqui tem uma tabelinha de exemplo de propriedades, tá? Foi retirado aí do fabricante da Mobil, que ele tem aqui é uma série, né? O EAL Arctic Série, que é uma série voltado para lubrificantes voltados para compressores de refrigeração. É uma série de óleos sintéticos, então todos que estão aqui é óleo sintético, com viscosidade 15, 22, 32, 46, 68, 100 e 220. Tá? O grau de viscosidade ISO, ou pela norma ASTM 445, né? Como eu falei que também tem tanto a norma ISO como também essa ASTM, que a gente veria depois. Aqui depois eu iria ver, não, iria ser mostrado qual era a outra norma que também define o grau de viscosidade além da ISO, tá? Tem essa ASTM 445, ASTM-D 445. E tem aqui a capacidade dele, a viscosidade, né, a 40 graus, e a viscosidade a 100 graus, tá? O que normalmente vem nos rótulos é a viscosidade a 40, tá? E ela vem arredondada, ela vem com o número quebrado, né? Aqui é 15.9, 23 foi considerado aí 22 e assim por diante. Índice de viscosidade, aqui a gente não viu essa característica, tá? Porque é uma característica muito técnica do óleo, isso aí influencia mais para o fabricante do que para a gente. Fabricante no caso de compressor, na hora de selecionar, mas ela diz respeito a essa índice de viscosidade, é que quanto maior o valor, mais estável é o óleo. Como assim mais estável? Menor é a influência da temperatura na viscosidade do óleo, tá? Então, quanto maior esse número, mais estável é o óleo. Menor influência ele vai estar sofrendo devido a baixa temperatura ou alta temperatura. Ou seja, esse valor aqui ele não vai alterar tanto. Mesmo que ele vá para 60 graus, 80 graus, ou que ele vá para 20 graus, aqui é 40, né? Esse valor. Mas mesmo ele alterando para mais ou para menos, se ele tem um índice bem alto, né? Pensa que é 130, então ele acaba não alterando tanto, tá? Essa faixa de temperatura, essa faixa de temperatura não, esse índice de viscosidade, tá? Aqui já duas que a gente estudou, né? Ponto de fluidez, menos 60, menos 57 para esse tipo de óleo, menos 48 para essa viscosidade de óleo. Ponto de fulgor 236 graus, né? Nenhum sistema de refrigeração aí vai chegar nessa temperatura, pelo menos não os gases fluorados, né? Chega mais próximo daí é o CO2 no ciclo transcrítico, tá? O fluido refrigerante CO2 pode até chegar próximo, mas não tão a esse valor tão alto, tá? De temperatura. Densidade específica aí é 15 graus Celsius, né? O valor de densidade de quilograma por litro, tá? KGL. Então essas características você pode estar consultando no site do fabricante. No caso aqui eu entrei no site da Mobil e coloquei aqui uma tabela mostrando aí uma das séries dela. Então cada fabricante eles disponibilizam essas tabelas e fica a nível de curiosidade, né? Principalmente aí por quê? Porque quem já decidiu o óleo é o fabricante. Então se você não quer ter trabalho, segue a recomendação do fabricante e seja feliz. Essa é a maneira mais fácil de você simplesmente chegar e fazer seu trabalho sem se preocupar. A gente precisa ter o conhecimento teórico sobre as propriedades do óleo, por que é importante seguir as recomendações do fabricante. E uma vez que você está trabalhando com o sistema de refrigeração, procura saber qual é o óleo que ele trabalha, vai lá, se precisar substituir, compra o mesmo óleo que o fabricante recomenda e acabou. Que assim você não precisa ficar
levando em consideração todas essas características, todas essas propriedades que o óleo tem. Tá? Você simplesmente tem que seguir o que o fabricante recomenda, porque ele já fez toda a análise para você. E é isso.